Mas até 2030 a gente salta de 3 milhões para 11 milhões de idosos acima de 80 anos no Brasil. Por que esse número importa? Esse número importa porque, infelizmente, os idosos nessa idade, eles custam 5 vezes mais para o setor saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Fala, ouvintes do Vioral, estamos de volta para mais um episódio. Olha só, nós vamos usar o tema do Enem apenas como gancho aqui da nossa conversa para falar do que realmente mexe com gestão e perdas e lucros, longevidade como estratégia. E para isso, a gente trouxe a doutora Cláudia, que acabou de escrever. Eu convido vocês depois a entrar no LinkedIn, eu vou deixar aqui depois os links, escrever uma newsletter. O que significa envelhecer está sendo redefinido, não é só viver mais, é viver com autonomia e propósito. Ela vai contar um pouquinho desse assunto pra gente, para vocês terem uma ideia. O Brasil recentemente marcou uma retomada da esperança de vida, atingindo aí uma faixa de 76,4 anos, tá? Homens um pouquinho menos, 73, as mulheres 79,7, e a gente tem recuperado isso de uma maneira crescente. É um movimento que vem chegando, esse movimento da longevidade, inclusive um movimento regulatório que ela vai comentar também, que veda o reajuste dos planos das operadoras para uma faixa após os 60 anos. E aí ela vai conversar, isso pressiona o modelo atual, não pressiona? Foi ótimo isso? Ela vai contar um pouquinho disso tudo para a gente. Hoje eu tô aqui com a doutora Cláudia Lopes, ela que é cardiogeriatra, CEO e founder da SET Consultoria e co-founder da KAI Saúde. São mais de 17 anos aí atuando em clínica, gestão, tecnologia, modelos sustentáveis, value-based healthcare. Ela tem um conhecimento gigantesco e pra gente é uma honra. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Uau, Paulo, obrigada. Gente, é sempre uma honra participar nos eventos. Paulo, uma honra enorme participar hoje aqui do Vioral. E eu espero que a gente consiga debater esse tema tão atual e ao mesmo tempo tão urgente que a gente está enfrentando aí na nossa sociedade no momento. É isso aí. Doutora Cláudia, quando você viu isso lá, tema do Enem, você falou, meu Deus do céu, não poderia ser mais oportuno, né? Não, eu achei incrível, assim, né? Na verdade, eles trouxeram como as perspectivas do envelhecimento brasileiro. Eles trouxeram um tema um pouco mais amplo, então o aluno poderia discorrer ali sobre várias frentes, né, do envelhecimento. Porque a gente sabe que na área da saúde a gente tende a falar dos impactos no setor de saúde, mas a gente sabe que o envelhecimento hoje ele está causando impacto em vários ambientes nossos enquanto sociedade. Eu gosto muito de contextualizar, se você me permite já até aqui. Lógico. Eu gosto muito de contextualizar para todos nós entendermos o drama, gente. É verdade, não é um dorama isso, mas é um drama que a gente está vivendo no momento, porque assim, em 2040, nós estamos em 2025, ou seja, eu estou falando apenas daqui 15 anos. Nós teremos a pirâmide etária completamente invertida, nós teremos mais idosos do que crianças, jovens e adolescentes no país. Não tá longe, gente, nós vamos viver isso, né? Exatamente. E a gente vai viver isso de maneira bem escalonada, eu diria. Porque nos próximos 5 anos, 5, tá, gente? 5, ou seja, 2030. Falava isso no começo do ano, acho que agora 4, né? Mas até 2030 a gente salta de 3 milhões para 11 milhões de idosos acima de 80 anos no Brasil. Por que esse número importa? Esse número importa porque, infelizmente, os idosos nessa idade, eles custam 5 vezes mais para o setor saúde.
em comparação a idosos de uma faixa etária anterior, né, de 60 a 80, digamos assim. A faixa etária de 60 até os 79 custa em torno de 3 vezes mais do que a carteira anterior, e o custo, né, da população, quando eu falo de custo, não é só custo em saúde, viu, gente? É o custo em geral, é o custo com o cuidado, né, com essas pessoas acima de 80 anos. Então isso está muito na cara, isso vai acontecer daqui 4 anos, a gente está falando disso. E a gente tem percebido isso, né, no dia a dia. Não sei você, doutora Cláudia, mas a gente vê isso, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, quando você vai no shopping, nas vagas que estão lotadas, né? Você vai no supermercado, a fila prioritária tá cheia, ou seja, nós estamos sentindo esse impacto no dia a dia já, né? Então, assim, a gente tá sentindo isso acontecendo normalmente. Não era assim, né? Quando você falava de caixa prioritário, vagas prioritárias, etc., você via sempre vazio, era o caixa com menos gente do que o caixa usual. Agora não, a gente está começando a equiparar. E eu queria começar por aí a nossa discussão, já que você está falando disso. Eu queria começar assim. Por que, na tua opinião, o envelhecimento brasileiro é um vetor estratégico e não só epidemiológico? Você estava trazendo uma série de números aí. E essa série de números mostra pra gente que alguma coisa precisa ser feita. E aí a gente está falando agora da saúde populacional em si. É assim, né? É um desafio, mas onde há desafios, há oportunidades, de fato. Se a gente parar para pensar, a gente está coletando agora um aumento da expectativa de vida graças a um plano nacional, né, que vem muito antigo, desde o século passado, investindo em saúde populacional, investindo na montagem do SUS, investindo em vacinação, investindo em educação, realmente, em melhoria de infraestrutura, tanto de vida, das nossas cidades, saneamento básico. Então tudo isso reflete hoje em pessoas que sobrevivem ao que os nossos bisavós talvez não sobreviveram, que foram as síndromes infecciosas, por exemplo, né? A doenças oncológicas graves, que hoje a gente já sabe que a gente tem um cenário muito favorável. Enfim, então essa expectativa de vida maior hoje, como você descreveu, ela é um presente, a gente está ganhando isso, a gente teve essa ideia lá atrás de criar um plano para isso. O problema é que no Brasil, a gente está envelhecendo antes de enriquecer. A gente está envelhecendo antes e de maneira muito acelerada de se estruturar para isso. Então, a gente ainda tem preconceito, por exemplo, com as instituições de longa permanência, porque se você parar para pensar nesses números que eu te falei, quem que será as famílias cada vez mais reduzidas, famílias optando por não ter filhos? Quem vai cuidar dessas pessoas, então, daqui para frente? Vai ter que ter uma estratégia nova, né? Um modelo novo de cuidado. E aí eu falo como sociedade e falo como negócio também. Será que eu vou ter que construir um monte de hospital, por exemplo? Um monte de aumentar o número de clínicas diagnósticas espalhadas pela cidade? Se eu tenho, em teoria, o aumento das pessoas que mais consomem esse serviço? Ou será que eu não posso fazer diferente? Será que eu não posso começar a usar o próprio domicílio desse paciente como um hospital? Através de tecnologia e outras estratégias de telemedicina, né, de laudos à distância e tudo. Será que eu não consigo? Será que o Hospital at Home que é um movimento muito comum na Europa, já o modelo inglês está prevendo isso, que é um modelo que a gente usa bastante como referência, né? Tem olhado para esse caminho. Então, o que eu entendo é, estamos ganhando o nosso presente, que é a expectativa de vida aumentada. O problema é, a gente está envelhecendo sem se preparar para isso do ponto de vista econômico, do ponto de vista de sociedade. E a gente ainda tem um porém, uma camada abaixo desse número, que você disse da idade média hoje de 74,6. O que a gente não lê, que vem logo na sequência comum, é que desses 74 anos, em média, 12 anos são de incapacidade, ou perda de capacidade parcial. Ou seja, a pessoa ela chega ali por volta dos 62, ao invés de aproveitar a vida, como seria o ideal, é uma pessoa que começa a sofrer de doenças e condições crônicas, né? Então, esses 12 anos dela, últimos, costumam ser difíceis, dolorosos. Então, a ideia é que a gente aumente sim essa expectativa de vida, mas de alguma maneira que a gente reduza cada vez mais esse período aí de perda de autonomia, né, e de incapacidade. Maravilha. E aí eu fui até buscar esses dados, você estava falando dessa questão do saneamento básico, da gente melhorar o aspecto da cidadania mesmo. Eu fui buscar esses dados para ter uma comparação, só para as pessoas terem uma noção aqui, ó. O Distrito Federal, ele lidera essa média de expectativa de vida com 79,7 anos. Mas por quê? Sustentado por renda elevada e infraestrutura urbana, né? E aí ele tem uma questão mais consolidada de cobertura ampla de saúde e educação. Você pega Santa Catarina, a mesma coisa, 78,3 anos. Por quê? Baixa violência, bons índices de escolaridade.
Aí você vem com Rio Grande do Norte, 77,8%, Minas Gerais, 77,5%. E a gente começa a olhar mais assim, a gente vê o Distrito Federal, e inacreditável, né? Quando você compara isso, o Distrito Federal, com a demografia médica, o maior volume per capita de médico, segundo a demografia médica, é no Distrito Federal, né? Então, assim, faz sentido, né, doutora Cláudia? Isso responde muita coisa. Responde muita coisa. E aí eu queria continuar nesse assunto, já que a gente tá falando. Agora, uma perguntinha, né? Tem como provar retorno sobre investimento sobre isso? Então, por exemplo, se a gente tivesse agora com um CFO aí de uma operadora ou de uma gestora pública, né? O que a gente tem que mostrar? Como que a gente gere uma longevidade? Como que a gente faz para mostrar que longevidade traz um retorno benéfico para a saúde pública? Essa pergunta é interessantíssima porque, no final das contas, o que a gente quer é um sistema de qualidade e sustentável, porque senão não adianta, né? Eu vou te falar o seguinte, só de você coordenar, de você reconhecer dentro do seu público quem são os pacientes crônicos, fazer uma estratificação de risco, digamos assim, e reconhecer dentro da carteira. Quando eu falo carteira do SUS, carteira de uma operadora, carteira da sociedade, tá? Se você reconhece dentro da carteira quem são aquelas pessoas que consomem mais e consegue controlar, eu digo controlar, né? Reduzir, evitar, diminuir esses eventos evitáveis, você tem um ROI, assim, isso é da ponta do lápis, tá? Estimado de 4 a 6 vezes. Você começa a coletar benefício a partir do 3º mês. Né? Em 12 a 24 meses, você já alcança um ROI de 6 vezes. Uhum. Isso porque aproximadamente 15%, isso sim, você pode pegar carteira SUS, carteira de grandes operadoras, os números são muito parecidos. De 10 a 15% da carteira consome em torno de 70% do recurso. São os pacientes, infelizmente, ou mais doentes, independente da idade, ou esses pacientes mais idosos, principalmente essa faixa etária acima dos 80 anos que eu te falei. Então, a gente tem alguns estudos publicados em revistas muito grandes, no JAMA, no New England, em algumas revistas inglesas, né, de modelo de gestão, onde a gente tem, por exemplo, vou citar doenças específicas aqui. Sim. Quando a gente fala de doença crônica, a gente fala de demência, a gente fala de hipertensão, diabetes, de coração grande, né, de insuficiência cardíaca. O controle dessas doenças individualmente, cada doença dessa controla entre 30% e 55% dos custos de uma sinistralidade. E são essas as doenças mais prevalentes na nossa população brasileira. Sim. Seja no SUS, seja na saúde privada. Então, assim, é impossível hoje, a gente consegue, apesar de ser difícil tangibilizar certas coisas na medicina, na saúde é difícil, né? Mas a gente consegue sim tangibilizar isso e trazer e demonstrar que há benefício. Muito bem. Aí um outro dado que eu queria te perguntar, doutora Cláudia, da sua opinião, assim, eu estava olhando a UBS diz o seguinte, que esse mercado de longevidade global, ele sai de 5 trilhões de dólares em 2023 para quase 8 trilhões de dólares em 2030. Então, assim, não dá para negar que esse é um baita mercado. E aí você trouxe algumas coisas que para mim são reais oportunidades. Então você falou da questão da saúde preventiva fazer parte do dia a dia, né? Uma outra coisa que a gente vai discutir aqui, né, da questão da integração desses ambientes para suportar essa saúde preventiva a longo prazo. A outra coisa é, nós vamos ter que redefinir os cuidados, né? Você já estava falando, né, de sair de dentro do hospital e ir para dentro da casa. Como você falou, né, na Europa, a gente tem N exemplos agora do crescimento desses residenciais para pessoas mais seniors, que o residencial já entrega tudo já, né? Tudo o que ela precisa. Bom, dito isso, minha pergunta agora para você. Na tua newsletter, você traz um exemplo, por exemplo, da Arábia Saudita, que parece que é um mercado que ninguém olha para você. Pô, Saúde, Arábia Saudita? Pois é. Né? Eu até brinco e falo assim, sim, você leu certo, fala da Arábia Saudita. Eu tive em Dubai e vi isso. Eu tive muito contato com o pessoal da Arábia Saudita e do mercado de Dubai e vi o tanto que eles estão investindo em saúde. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre esse exemplo, contar um pouquinho o que é esse exemplo da Arábia Saudita e como é que você enxerga essas 3 oportunidades. A prevenção como parte do dia a dia, a integração, aqui a gente usa muito a palavra interoperabilidade, né, no Brasil, e essa redefinição dos cuidados. Vou tentar linkar tudo para facilitar a cabeça de quem está nos ouvindo também agora aqui, né? Hoje, o nosso modelo, se a gente parar a pensar assim, o nosso modelo de saúde no Brasil, ele é um modelo muito reativo. E aí eu coloco a culpa em todos nós individualmente, né? É muito raro um de nós procurar um
digamos, um médico para fazer eu não falo um check-up de exame, que o povo adora fazer tirar sangue para fazer check-up, né? Eu dou risada disso. Mas procurar um médico para ter um plano de gerenciamento. Eu vejo a gente vê algumas pessoas hoje procurando um assessor financeiro para começar a fazer um planejamento financeiro para o dia que a pessoa resolver aposentar. Mas a gente não é tão frequente a gente ver esse tipo de comportamento na nossa população. Então, dito isso, a gente sabe que o nosso sistema ele é muito, muito, muito reativo, como um todo. Então, eu vou lá, eu preciso de uma consulta, eu preciso de um exame, eu preciso de uma cirurgia. Beleza, então eu vou lá, eu tenho meu serviço, seja no SUS, ou seja, ou pagando isso de maneira suplementar, enfim, eu tenho acesso ao serviço. Só que esse modelo reativo, ele é um modelo que está vinculado também com um pagamento apenas para aquele serviço prestado. Então, eu quero uma consulta, eu vou lá e remunero o prestador aquela consulta. Eu quero um exame, eu vou lá e remunero o prestador aquele exame. Eu preciso ficar internada? Tá bom, então eu remunero a minha internação a esse hospital. E esse eu remunero pode ser eu, em particular, eu enquanto operadora, eu pagando meu imposto no SUS, né? Enfim, então a gente tem esse modelo. É importante para os nossos ouvintes entenderem que esse é o modelo atual de praticamente 85% do financiamento da saúde do Brasil hoje é nesse modelo, que é chamado Fee for Service, eu pago por um serviço. E por que ele cabe nessa discussão que a gente está falando aqui? Porque esse modelo, ele é hoje insustentável. Permanecer neste modelo, isso dói, tá? Eu sei que pode ter gente aqui que vai me xingar ouvindo isso, mas esse modelo hoje, ele é insustentável. Por quê? Pelo que nós comentamos no início. Eu vou ter cada vez mais pessoas doentes, infelizmente, mais pessoas mais velhas com maior tendência a usarem esses serviços, só que, ao mesmo tempo, o financiamento para esse sistema está ficando menor, cada vez menor, porque eu tenho menos pessoas ativas financiando isso, eu tenho menos pessoas produtivas nessa faixa etária. Então, se eu trabalhar num modelo onde literalmente o financiamento ele só é veiculado ao serviço prestado, pode ser o melhor modelo do mundo. Ele está fadado ao erro. E, doutora Cláudia, eu queria que você colocasse um chapéu aqui de médica e consultora aqui nesse assunto, que eu acho que esse é um assunto importante para a gente discutir. Quando a gente fala fee for service, a gente tem que olhar as duas coisas. Uma, o lado do paciente que paga pelo serviço e o outro lado que é do médico que ganha por serviço. Como é que fica essa relação? Agora eu quero entender assim, você como médica primeiro, como é que você enxerga isso? Poxa, se não for por serviço que eu presto, como que eu vou ser remunerado? O médico falando. A outra coisa é o paciente, tá bom. Se não for por fee for service, como que eu vou fazer para pagar? Se vai ser exigido de mim, nessa faixa etária, um uso mais constante da saúde? Como médico, né, o bom médico, PC, ele quer uma estrutura adequada para atender o seu paciente. Eu falo de um bom médico, né? Ele estudou, ele se atualiza constantemente, ele confia, né, nos seus conhecimentos. Provavelmente esse médico, 83% pelo menos, já diz que usa alguma aplicação de inteligência artificial como apoio no seu diagnóstico. Então, esses médicos, eles querem uma estrutura boa para trabalhar. E se você conversa com médicos que atuam em instituições que trabalham nesse modelo de fee for service, e de novo, seja privada, seja pública, eles são muito acostumados a trabalhar em ritmos de produção. Então, assim, eu tenho que atender em 5 minutos, eu tenho que atender em 2 minutos, eu tenho que atender 5 por hora, eu tenho que atender 10 por hora. Por quê? Porque realmente esse é o medo dele. Ele sabe que quanto mais ele produzir, mais ele vai receber. Só que, indo no oposto, será que esse paciente que está nessa lista, esse próprio profissional, será que isso é viável, é saudável, tem qualidade, né, nessa relação para esse paciente e para esse médico? Provavelmente não. Nesse novo cenário, quando a gente fala de saúde baseada em valor, quando eu falo que medir não só o custo, mas se o desejo ou a meta, né, de saúde foi alcançada, ela é importante, ela muda, traz um conceito. Primeiro que o paciente entende que ele está pagando não por uma consulta, ele está pagando por vamos dizer, por um plano. Plano aqui, por favor, não confundam com plano de saúde, tá? O paciente está pagando por um plano terapêutico. Então, ele sabe que ele tem diabetes, como é esse exemplo da Arábia Saudita, ele tem diabetes, ele sabe que é uma doença crônica, ele sabe que ele vai poder usar um dispositivo que vai ajudá-lo
a medir seus dados, isso é compartilhado com a sua equipe médica. Então a gente tem um período específico para iniciar um tratamento, para ajustar esses indicadores, para ajustar comportamento, até que esse paciente melhore. Quando isso acontece, opa, que legal, lá no início eu não vou zerar a doença, mas eu consegui atingir um estágio de controle. Isso geralmente acontece em torno de 3 meses. Então, dentro desse período de 3 meses, por exemplo, num novo modelo, a gente poderia pensar que a remuneração acontece pelo serviço prestado dentro desse período. O profissional e a equipe que conseguiu fechar o desfecho e o paciente que recebeu o desfecho acordado. Então, isso é um modelo de remuneração baseado em valor. Sim. Seria uma ideia. Exato. Esse assunto, assim, vem e volta direto, que é modelo baseado em valor. E o que eu escuto sempre é difícil mensurar. Sim. Por isso que é difícil aplicar. Em pleno 2025 para virar 2026. Isso ainda é uma verdade ou tá faltando outras coisas na sua visão? É muito verdade, porque hoje os hospitais, eles não são integrados entre si ainda. Às vezes, o prontuário médico não conversa com minha fonte de receita, não conversa com contas médicas, não conversa com meu setor de laudos. É impressionante. Quando a gente sonha com interoperabilidade, descobri que a interoperabilidade ela é uma camada que todo mundo quer, que a gente fala muito, mas assim, existe uma barreira cultural que a gente tem que vencer antes de achar que a gente vai chegar lá. Mas esse é um assunto utópico ou não, na tua opinião, Cláudia? Não é utópico, não é utópico e assim, eu acredito que muitas instituições estão caminhando para isso, tanto privadas quanto públicas. Eu sei porque eu presto consultoria para ambas, então eu vejo iniciativas em ambos, né, acontecendo. Mas acho que o primeiro ponto é entender qual é o objetivo, qual é a meta. Eu vou tentar tangenciar isso um pouquinho nesse momento. Há mais ou menos uns 60 dias, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela fez um congresso no Rio, chamado Congresso Latino-Americano de Valor em Saúde, trouxe os principais líderes de saúde para conversar sobre esse tema e para lançar o primeiro score validado por eles para que as operadoras comecem a utilizar, consigam finalmente medir, mensurar um pouco mais essa questão do valor em saúde. Esse score é um score matemático. Qual é a proposta da ANS? Tá? E algumas, acho que 38 operadoras no Brasil já aderiram de maneira voluntária e estão testando esse modelo, tá? Então, eu acordo com o meu profissional que eu vou pagar X para ele por hora ou por mês, enfim, aí cada uma tem o seu modelo de pagamento, mas que essa remuneração ela pode aumentar em até 20% se houver adesão desse profissional ao protocolo estipulado. O que é o protocolo estipulado? Vou pegar um exemplo que é muito fácil na nossa cabeça para a gente usar. Mulher sempre vai muito ao médico, mulher tem esse hábito, né? Mulher tem de fazer um exame Papa Nicolau, que é, né? Ou então um exame das mamas, né? Para a gente fazer rastreio de câncer, enfim. E uma vez que essa mulher ela faz geralmente isso anualmente, que ela faz esse exame, após o exame, caso venha a alteração sugestiva de um câncer, né? De uma neoplasia, essa paciente, ela demora em torno de 3 meses para conseguir fechar o ciclo de investigação e fazer a cirurgia. Esses 3 meses para essa mulher podem reduzir a quantidade de anos dessa mulher de vida e podem levá-la para uma doença muito mais grave, por exemplo. Mas esse tipo de modelo de remuneração, ele é diferente porque na hora que a operadora detecta essa alteração, normalmente ela já tem assim, um protocolo desenhado dos passos que tem que ser feitos para que essa mulher seja operada o quanto antes, para que eu consiga melhorar esse desfecho quanto antes. Esse indicador ele tem caído de 3 meses para 12 dias. Essa tem sido a verdade, né, do que tem acontecido já em alguns serviços. E aí, ao final desses 12 dias, se todos os profissionais envolvidos, eu falo desde do médico que laudou, do médico que operou, do profissional administrativo que fez a conta e o próprio paciente que seguiu todos os pontos, né? Se a equipe inteira aderiu, digo que 100% do protocolo foi atingido. Então, a remuneração desse grupo vai ser o valor estipulado inicialmente, eles vão ter mais 20% de performance. Hoje a gente está chamando de pagamento por performance, né? Que é o P4P. Então, não é exatamente esse case só, tá? Mas é só pra gente ter um case para ilustrar o pensamento. Mas a gente, então, já tem maneiras de trabalhar com isso. Então, a gente tem score hoje baseado em valor. Só que, primeiro, você tem que ter seu processo mapeado. Você tem que saber onde você quer chegar, qual é a jornada adequada. Todo mundo tem que estar envolvido, tem que estar alinhado, entendendo o objetivo. E o objetivo final não é ganhar mais. Não, o objetivo final é realmente performar melhor,
porque aí eu vou ter um desfecho favorável para o meu paciente e todos vão ganhar no sistema. Maravilha, doutora Cláudia. Agora a gente vai fazer um momento consultoria freemium da 7 Consultoria. Opa! Que é o seguinte, se você tivesse que reescrever, doutora Cláudia, 3 processos para sair do reativo, que é o que você está falando, para o preditivo, quais seriam esses 3 processos? O que a gente tem que olhar? Vamos colocar isso agora na prática mesmo. O que é, então, sair do processo reativo para o processo preditivo? É fazer o quê? Olha, primeira coisa, mapear processos, assim, de maneira organizada. Eu tenho formação em Lean Six Sigma, eu gosto muito dessa metodologia que vem do mercado automotivo, né, para medicina, mas... Fábrica usa muito, né? Fábrica usa muito, a saúde começou a usar também, né, nos últimos anos, assim. Eu acho muito importante, porque como é que você gera o que você não mede? Você precisa saber o que eu tenho aqui, onde está a minha ineficiência, onde está o meu gargalo, porque eu não estou falando que a gente tem que deixar de investir dinheiro, não, eu estou dizendo que eu tenho que distribuir esse dinheiro na cadeia de forma adequada, para que todos que precisem consigam, né, atingir o seu objetivo. Então, acho que a primeira coisa, mapeamento, conhecer a população que você tem, porque o idoso de 80 é diferente do de 70, e mesmo o de 80 não vai ser igual ao de 81, os seus clusters não são iguais. Então, dentro da sua carteira de pacientes, né, de usuários, você precisa conhecer quem são essas pessoas, e aí eu acho que dados são fundamentais, dados de qualidade, né, respeitando a LGPD, tudo aquilo, óbvio, né, mas dados de qualidade, e acredito muito nesse caminho de pelo menos caminhar para esse modelo de colocar o paciente no centro e você trabalhar de fato modelos baseados em valor. Porque quando a gente fala de modelos baseados em valor, a remuneração é o primeiro ponto que vem à cabeça. Só que na verdade esse modelo ele aumenta a segurança do paciente, ele tende a diminuir o burnout dos profissionais envolvidos, porque eles se sentem mais seguros, né? Se sentem que todos os atos cometidos ali são mais pertinentes. Você já tem esses dados organizados, isso já é um passo para a interoperabilidade, para essas conexões que a gente sabe que precisam acontecer. Eu acho que são essas 3 coisas, viu, PC? Tem muito mais, é uma pergunta difícil, né? Falar assim, né? Muito difícil. A gente falou no começo do episódio de uma frase tua que é a questão do viver com autonomia e propósito. E eu queria trazer esse assunto à tona aqui agora, que é isso, né? O que você enxerga? Que mudança de cesta, que mudança de cenário você enxerga quando a gente esquece a questão de só tratar a doença para exatamente comprar autonomia, vamos se colocar assim, né? Ou seja, enxergar essa autonomia. E eu acho que isso... tem o livro que é o best-seller, que é o Outlive, o Peter Attia, ele foca muito nisso, né? Ele fala assim, eu olho muito para o que ele chama da década final de vida. Como é que você quer chegar nos últimos 10 anos de vida? Que é o que você estava falando lá. Então eu queria que você comentasse um pouquinho como é que a gente então cria uma nova cesta de serviços que passa a olhar então para a autonomia, né? Sua pergunta foi perfeita, PC, assim. Primeiro que o Peter realmente é uma referência, né, para todos nós, assim. Eu gosto que tem uma frase que ele fala assim, ó, se alguém te prometer alguma coisa que resolve rápido, você foge. Ele fala isso. Se é uma coisa que vai demorar, que vai custar seu tempo, se sua presença para você conseguir ter mais qualidade de vida, essa coisa é de verdade, né? E ele tem razão. Porque assim, enquanto indivíduo, enquanto nós, né, a gente precisa ser menos paternalista, né, no sentido, o brasileiro é muito paternalista, a gente acha que a culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é de alguém, a culpa é de Portugal, a culpa é de alguém, nunca é nossa culpa. Infelizmente, no geral, claro que a gente não vou generalizar, porém é meio cultural isso do Brasil. Quando a gente fala de longevidade, quando a gente fala de anos de vida, a gente falou lá no início, a média mudou, ela subiu. Hoje ela tá em 74. Vou arredondar para 75 só pra gente conversar. Tá em 74,6. Beleza. Mas o que o Peter fala e o que a gente na geriatria fala muito também? A gente fala em 2 conceitos, né? Que é o lifespan e o health span. O que significa essa diferença? Eu quero aumentar o meu lifespan, meu tempo na Terra? Claro que eu quero. É óbvio que eu quero. É o que todo mundo quer. Né? A história do elixir da juventude. Isso vem desde a época da mitologia grega. Todo mundo quer algum elixir ou uma pílula mágica para durar mais. Ok. Mas adianta eu gastar minha última década de vida, esses 12 anos que eu comentei com você no Brasil, e lá fora é 10, porque lá eles já fazem uma compressãozinha de morbidade. Aqui a gente ainda é pior nisso. Mas eu não quero viver dependente. E o que causa principalmente dependência nesse final da vida? A gente consegue resumir 4 coisas. Primeiro, alimentação. A gente precisa priorizar proteína. A gente tem que acumular músculo. Do mesmo jeito que eu vou lá no banco e deposito o meu dinheiro para que eu tenha poupança, para ter reserva, né, para ter minha aposentadoria,
o meu corpo precisa de músculo. E eu não tô falando de músculo pra ser bombado não, gente. Eu falo de músculo pra conseguir levantar da cadeira sozinha. Pra eu não precisar ir no banheiro dependente de alguém. Eu preciso de músculo porque se eu tiver pneumonia e tiver que ser internado, eu tenho que ter músculo pra respirar mais forte pra eu sair daquela situação. A gente às vezes acha que também é isso, né? Eu sempre falo, cara, você vai precisar de músculo pra respirar numa internação. Então, assim, se você quer realmente... Isso independe do minuto 1 da vida, do minuto 2, tô com 40, 50, 60 anos, sempre é hora de fazer isso, tá? A gente sempre precisa bater a nossa meta de proteína dentro da dieta. Exceto, óbvio, pessoas que têm doenças relacionadas ao rim, doenças crônicas relacionadas a isso. Mas proteína. Então, se a gente conseguir garantir massa magra, a gente tende a melhorar esse período lá no final. Como que eu também atinjo massa magra? Fazendo atividade física. Porque eu nutro o meu corpo com essa proteína, mas eu preciso acomodar esse músculo dentro do meu corpo. E por isso que o ideal sempre, a gente fala tanto de atividade resistida. A gente fala de pilates bem feito, a gente fala de musculação. Existe um preconceito aqui, né? Que algumas pessoas falam, né? Porque a musculação vai para ficar bombado. Não. É para você garantir que esses músculos que você tanto precisa estão realmente sendo construídos. Então a gente falou de alimentação, a gente falou de atividade física. A gente precisa de relações, Paulo. E aqui eu falo, isso é incrível, assim. A gente não nasceu para viver sozinho. A gente não pode envelhecer sozinho. E eu não falo só de casamento, eu falo de amizades, eu falo de amizades no trabalho, de atividades sociais em geral. Porque isso, Harvard, com aquele estudo, né, de longevidade, tudo, ele tem há mais de 100 anos aí coletando evidências, e é o que a gente vê muito nas zonas azuis, quando a gente vê os longevos, né, assim, onde você tem mais pessoas que vivem mais e melhor. Todos eles têm alguma atividade, seja uma comunidade numa igreja, seja uma comunidade do clube, uma comunidade. São pessoas que normalmente se ajudam, se apoiam. Isso tira geralmente a pessoa da depressão e faz muito sentido. O quarto, eu diria ter um propósito. Eu acho que todos nós existimos e nós precisamos existir por um propósito. Não precisa mudar o mundo, ser presidente do Brasil, né? Não tô dizendo esse tipo. Seu propósito pode ser regar tuas plantas e deixar suas plantas lindas para sua família todos os dias. Esse pode ser o seu propósito. Mas escolha um propósito, porque isso vai dar sentido à sua vida. E aí as outras coisas também vão acontecendo. Tem muito mais coisas, né, que ajudam. Mas seguindo a teoria do Peter, seguindo o que nós na geriatria, nós na longevidade, a gente sempre defende muito. A gente fala muito desse enquanto indivíduo, né? Enquanto pessoa. E por esse caminho. Perfeito. Doutora Cláudia, até queria puxar um lado desse da geriatria, porque muita gente que eu conheço trabalha na área de geriatria, gerontologia, eles falam assim, para você ter ideia, Paulo, é um assunto que pouco abordado na graduação, né? Olha o que a gente está conversando, olha a tese do Enem, a gente está falando sobre envelhecimento, de um assunto que o médico hoje sai formado, a não ser que ele se especialize, mas que ele sai com pouca formação. E eu fico pensando lá no atendimento primário isso, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, doutor Carlos, por que você escolheu geriatria? Você já estava enxergando esse mercado? Você já sabia, você olhou e falou, cara, vai precisar, vai ser um mercado em potencial, deixa eu me aprofundar nisso. E como é que você enxerga, vamos falar agora da educação em si, da medicina, né, do formando, do futuro médico brasileiro? PC, eu vim de uma família bastante humilde, sem médicos na família. Eu fui a primeira da minha geração a fazer faculdade, pra você ter uma ideia, né? Não existia isso na minha família. Eu era criança, eu falava pra todo mundo que eu queria ser mãe, médica e professora. Eu já até falei isso no outro podcast. Ele até sugeriu que eu fosse escrever um livro, porque eu achou muito legal essa coisa. Eu tinha uns 7 anos, eu falei, não, eu vou conquistar meus sonhos. Eu quero ser mãe, quero ser médica e quero ser professora, enfim. Os 3 M's, né? Mãe, médica e mestre. Gostei. Pois é, muito bom. Nem pensei por esse lado, mas acho que também tem isso. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas, gosto de cuidar e ser cuidada. E eu tive o prazer de viver com meus bisavós. Todos morreram com mais de 100, né? Então eu vivi com eles. Então eu deixava de brincar para cuidar deles, né? Então quando eu entrei na medicina, na verdade, lá pelos meus 10 anos, eu já sabia que meus pais não iam ter condições de pagar uma faculdade para mim. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo. Eu sou uma estrategista nata, acho que é uma das minhas principais características, essa coisa de desenhar estratégia e cumprir, né? Então eu fui estudando sozinha, de maneira autodidata, já conteúdos do vestibular. Eu tinha 11 anos, 12 anos, enfim. Para que quando eu chegasse no último ano, e lá tinha essa história de que quem fosse o melhor aluno da turma ganharia bolsa de cursinho, e foi exatamente isso que eu fiz, ganhei bolsa, fiz cursinho, passei em medicina, entrei em medicina. E aí,
Entrei, isso foi há 20 anos atrás, né? Na verdade, há 26 anos atrás eu entrei na faculdade. Lá em Vitória, na Federal de Vitória, que é uma excelente, é uma referência nacional, né, em medicina. PC, eu fui até o final da graduação, ou seja, 2004, não tive nenhuma aula de geriatria dentro da minha faculdade. Como que eu fazia para ter aula de geriatria? Eu ia numa faculdade particular que existia, porque na época só existiam 2 faculdades, uma pública e uma particular. Porque lá tinha um médico clínico que tinha formação em geriatria e eu queria conversar com ele, eu queria ouvir, eu queria ver o que ele fazia. E comecei também a fazer ação voluntária em alguns asilos com ele dia de sábado. Eu ia pra rua panfletar, eu lembro na frente do Carrefour, doida, para as pessoas. Você sabe o que é geriatria? Não. Qual é o seu médico? Se você tivesse tal doença, quem é o médico que cuida de você? Ah, o meu cardiologista. Ah, é o meu, sei lá, a maioria dos pacientes respondia o meu médico geral ou o meu cardiologista. E aí, na época, a gente criou, em Vitória, a Liga de Geriatria, para tentar divulgar a geriatria para quem quisesse estudar sobre isso. E a minha sorte é que eu vim fazer especialização, no meu opcional, eu vim pro HC, eu vim aqui pra USP, aí eu conheci o mundo, eu falei, aqui isso mesmo que eu quero fazer, né? Tanto que eu voltei e fiquei. Mas eu sempre fiquei com esse legado de manter a minha obrigação, digamos assim, de educar essas pessoas, enfim. Então, hoje em dia, não existe ainda uma cadeira nem de residência lá nessa faculdade, mas já virou pelo menos matéria curricular, né? Na minha turma de curiosidade, porque nós éramos em 40 alunos naquela época. Na minha turma, pra cima e pra baixo, ninguém fez geriatria, só eu fiz. E eu sou membro ativa da Sociedade Americana de Geriatria também, né? Eu tava num congresso em 2019 e aí eu tava com um colega, ele subiu falando assim, olha, menos de 1% dos médicos no mundo escolhem geriatria. Nós somos super-heróis. Aí você pensa assim, mas gente, mas como? Por quê, né? Porque normalmente são consultas demoradas, você se envolve com pacientes com doenças crônicas, com fim de vida, você lida com família. É aquela coisa do reativo, você lida com pessoas que nunca se cuidaram, nunca pensaram na finitude e que são atingidas por essa bomba dessa última década. E aí você tem que cuidar fazer um milagre, né? Assim, né? Fazer o milagre de cuidar ali daquelas pessoas. Mas eu acredito que a gente tem aumentado a população de geriatras, mas ainda não é muito. Uma coisa que eu faço, que eu fazia muito no meu trabalho, mas que eu continuo fazendo, eu tenho um curso que eu capacito, uma pós-graduação, que eu capacito médicos generalistas no atendimento do idoso. Eu falo assim, não precisa você ser geriatra, mas se você tá numa situação de emergência, você tá com um paciente acima de 80 anos na sua frente, existe uma série de coisas que são diferentes de um paciente comum que você tem que reconhecer e que você tem que tratar. Então hoje existe um pouco disso, sabe? Na medicina da família, no SUS, na medicina privada, a gente está tentando empoderar médicos generalistas, médicos bons, né? Bons clínicos, para que, não que eles sejam o geriatra especialista, mas que eles saibam lidar com o paciente que chega na frente dele. Até porque, 2030, de novo, tá? 2030, eu tô falando de 5 anos. 1 a cada 3 pacientes que entrarem na sala do médico serão idosos. 1 a cada 3. Enquanto você falava, eu fui buscar aqui na demografia, a gente tá falando aí, a demografia de 3.167 geriatras no país. Exatamente. Pouquíssimo, né? E a demografia diz o seguinte, em 2011 eram 662, ou seja, teve um crescimento, mas assim, ainda é baixo, né? É baixo, pois é. Falando nisso, doutora Cláudia, assim, eu tenho um quadro aqui pra gente encerrar, que é o quadro que é pra falar que a IA sai da teoria e vai pra prática. E todo mundo que eu entrevisto, eu pergunto assim, quais são os prompts que você tá mais utilizando no dia a dia? Porque eu quero ensinar as pessoas alguns prompts legais, para que as pessoas também tentem aplicar no dia a dia. Então, doutora Cláudia, como é que você tem usado a IA generativa e que tipo de prompt você tem utilizado? Qual que é o teu bate-papo escrevendo ou falando com a IA tem sido nos últimos meses? Eu fazendo só uma piada, né? A gente às vezes brinca assim que a gente não tem segredo entre amigos, entre namorado, maridos, né? Você pode olhar meu Instagram, mas hoje em dia tá assim, mas no meu GPT você não mexe não. O GPT não. Você não pode mais mexer. Tanta intimidade que a gente desenvolveu ali, né? Verdade. Na verdade, eu uso muito outros tipos, né, de IAs, obviamente, eu não uso só o GPT, eu uso o Perplexity, que eu adoro, Gemini, eu uso o Lovable, eu crio meus agentes de IA que eu coloco dentro das minhas plataformas, então eu vou por outro caminho. Mas, e foi coincidência que a gente se viu recentemente num painel onde a gente falava de menos teoria e de mais prática, né? Então, na verdade, o prompt que eu mais uso, assim, é reescrevendo linhas de cuidado, reescrevendo protocolos clínicos, ou colocando inteligência artificial como apoio, né, nos pontos onde eu consigo escalar para reduzir um pouco o burnout do médico, o trabalho repetitivo do médico, para que ele consiga realmente ter mais assertividade na conduta e consiga ter mais tempo com o paciente, um tempo de qualidade.
Então, na minha visão, a IA vem não para atender mais especificamente, vem para atender melhor. Então, a minha provocação sempre é por esse caminho. Eu estou colocando ali esses agentes ou usando alguns prompts sempre nesse sentido. Vão para a realidade que não dá mais tempo, a gente já tem que executar isso, mas como que eu posso remodelar o que eu fiz até aqui, utilizando essas novas ferramentas à nossa disposição, né? Muito bom. Doutora Cláudia, quem quiser contato com a 7 Consultoria ou com a doutora Cláudia, como é que faz para te encontrar? Bom, eu sempre tô no Instagram, eu posto quase todos os dias. O que é @Cláudia? Geriatra Cláudia. Geriatra Cláudia. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês terem esse contato. LinkedIn, que você tem uma newsletter, divulga, vamos. Isso, eu tenho uma newsletter, né, bem legal, tá bem grande, um público legal, chamada Saúde em Transformação. No LinkedIn. E o nome da consultoria é 7, justamente por isso, que essa é a sigla de Saúde em Transformação. Porque basicamente o que eu faço, tanto para SUS quanto para privado, eu entro e faço muito isso. Eu entro, entendo os processos, eu faço mapeamento, sugiro melhorias, no sentido sempre ganha-ganha. Eu gosto de modelo ganha-ganha. Fair play, né? Então aqui, ganha quem está prestando o serviço, ganha quem está contraprestando, o paciente ganha. E isso funciona. A gente consegue ganhar dinheiro e o paciente ficar feliz. Dá para fazer isso. Então lá no LinkedIn tem essa minha newsletter, convido quem quiser, ela é semanal. Mas quem quiser me encontrar, eu brinco que a minha mãe caprichou muito no meu nome. Ela me meteu um Cláudia Cristiane. Cristiane. Com Y no final. Não tem mais outra, eu acho, no LinkedIn, tá? Então, é mais fácil digitar meu nome que vai encontrar minha página lá no LinkedIn. Perfeito. Mandou um direct lá, você vai responder, a Cláudia responde, pode Instagram, LinkedIn. Ela tá super conectada lá. Eu sou super acessível, eu gosto muito de modelos cooperativos, e mesmo quem me procura e me pede ajuda, eu tô sempre à disposição por lá. Queria agradecer demais, doutora Cláudia, especialista capixaba, descobri hoje. Pois é. Muito obrigado pela sua participação aqui no Vioral. Obrigada a você, obrigada a todo mundo, e espero que esse conteúdo ajude a gente a se planejar melhor aí agora, né? É isso aí. Então hoje é o seguinte, nós condensamos a tese Economia da Longevidade, Modelos Preditivos e Contratos por Valor. 3 frases aí para você levar da doutora Cláudia e compartilhar aí com quem decide. Medir certo, executar simples através dos processos e financiar o que importa, pagar por desfecho, não por consulta. Então, se isso te ajudou a enxergar aí o próximo passo, envie este episódio para quem pode apertar o botão, transforme a atividade em valor e ajude alguém a fazer o mesmo. Esse é o Vioral, mais um episódio e eu fui. Você acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!